Boa noite, povo de Deus. Fala para quem está do seu lado, feliz último dia de carnaval. Meu Deus do céu. Que alegria poder estar aqui com vocês nessa noite, para nós vivermos uma experiência com a palavra de Deus, com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O meu coração está muito empolgado. Aqui no Galpão, se não estou enganado, no nosso centro de evangelização, é a minha primeira pregação do ano, hein? Aleluia! Espero que me escalem mais vezes, né? Mas brincadeira à parte, é sempre uma honra pregar nessa casa, nessa casa cujo faço parte. Eu quero acolher você que está aqui no nosso centro de evangelização, mas também acolher você que está em casa, na internet, está vivendo com a gente esse momento, está rezando, está recebendo também da parte de Deus uma graça muito grande, uma graça sobrenatural. Para quem não me conhece, eu me chamo Natan, aliás, eu me chamo Marcos Natan, eu tenho 26 anos de idade, eu sou casado com a Elisa, a linda Elisa, e sou pai de um bebezinho lindo, chamado Tomás de Maria, que hoje completa 6 meses e... vai fazer 7 meses, está quase, já tem 6 meses. E gente, é uma alegria poder estar aqui com você, para nessa noite nós falarmos de um assunto que a Sagrada Escritura trata algumas vezes. E hoje eu gostaria de trazer uma visão diferente do porquê nós devemos fugir desse pecado ou dessa determinada atitude. Nós vamos falar hoje de um tema que é adeus à carne. Adeus carne. A gente quer que você fique para lá, vá embora, sabe? Então, eu quero trazer hoje, numa perspectiva diferente, aquilo que nós vamos trabalhar e tentar entrar um pouquinho dentro do seu coração, para que a gente entenda junto aquilo que a palavra de Deus, ela fala para nós. Eu queria que você que está aqui no galpão, olhasse para quem está do seu lado e perguntasse: você está preparado para essa noite, sim ou não? Você que está em casa, para a gente começar com tudo, eu quero te pedir, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para você compartilhar essa transmissão. Eu quero fazer eu vou até aqui para frente um pouquinho, é só para reforçar esse pedido. Preste atenção. A Bíblia diz, em João capítulo 4, que quando Jesus ele vai a um poço chamado Poço de Jacó. Qual é o nome do poço? Tem gente aqui nesse lugar, qual é o nome do poço? Ele encontrou uma mulher uma mulher que não tem nome, mas que a Bíblia denomina de certa forma a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus no poço, e depois daquele encontro, ela fez uma coisa com muita força: proclamou, propagou o nome do Messias esperado de Israel. Depois daquele encontro com Jesus no poço, ela não conseguia, como os apóstolos em Atos capítulo 4, dizendo: eu não consigo parar de falar daquilo que eu vi e experimentei. A motivação para você compartilhar essa transmissão hoje é: já que você viu, aleluia, já que você experimentou e está experimentando, não tem como você não propagar essa mensagem. Então, por favor, em nome de Jesus, clica no compartilhar aqui embaixo desse vídeo no YouTube e envia para aqueles grupos de WhatsApp que não servem para nada. E hoje, nessa terça de carnaval, amanhã já é quarta-feira de cinzas, eu quero que essas pessoas que vão chegar a essa transmissão, elas sejam tomadas pelo poder de Deus. Você acredita nisso? Escreve nos comentários, você acredita nisso? Então compartilha, para pelo menos, quantas pessoas vocês querem que eles compartilhem? Quantas? 10? 10 pessoas? Então 10 pessoas, para você mandar essa transmissão, amém? Você que está aqui no galpão, em nome de Jesus, abra sua Bíblia comigo, por favor.
em Gálatas capítulo 5. Eu vou pedir ao Lu ou ao Rafa, eu não estou me ouvindo nada. Eu não tenho noção de som, tá? Então se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Virar uma caixa para mim, pelo amor do Cristo Jesus. Eu tenho muitas pregações pela frente, se é que me entendem, tá? Gálatas, capítulo de número 5, versículo 13. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Quem achou, diga amém. Gente que está aqui no galpão, olha para mim aqui, em nome de Jesus. Abra a boca. Você é de casa, tá? Quem está aqui, diga amém. Amém. Tá, então quem trouxe a Bíblia, levanta ela para mim ver. Tá, quem não trouxe, levanta a mão vazia. Não levanta o celular para mim não. Fala para quem está do seu lado. Você não toma vergonha na cara não, irmão? Pergunta aí para essa pessoa. Vocês já são de casa, irmão. Pergunta para essa pessoa. Você não muda não, hein? Olha lá, vocês estão, rapaz, hoje é dia de alegria, de felicidade. Gálatas 5, 13. Mas antes de eu ler, deixa eu fazer brevemente uma oração por você. Feche seus olhos, baixa sua cabeça. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção para não cairmos em tentação. Pois toda feliz sorte está, Maria, em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito Santo por Cristo nosso Senhor. Amém. Para que venha o vosso reino, ó Jesus, venha o reino de Maria. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gálatas capítulo 5, versículo 13 diz assim. Olha aqui para mim antes de a gente ler. O título desse trecho é: não abusar da liberdade. Eu vou repetir porque isso aqui é a chave da mensagem de hoje. Não abusar da liberdade. E eu quero percorrer um caminho hoje. Eu quero andar com você e mostrar talvez o motivo, a razão do porquê que as pessoas abusam da liberdade. Isso existe um motivo. Ninguém faz as coisas sem uma razão. Até os animais, eles são movidos pela razão do instinto. Por que que se come? Porque se tem fome. Então, toda e qualquer motivação, aliás, repito, retificando, toda e qualquer ação propriamente dita, ela é motivada por algo que está dentro. Ninguém faz nada sem pensar, exceto uma pessoa que não está perfeitamente com o seu juízo funcionando. Mas uma pessoa saudável fisicamente, mentalmente, tá? Pessoas que não têm nenhum tipo de doença, doença mental mesmo, alguma coisa tipo grave. Todas as pessoas agem por uma motivação. Eu poderia até dizer que pessoas com esse grave distúrbio mental também agem por uma motivação que é uma motivação errada, que é movida por essa doença mesmo. Mas enfim, a gente vai trabalhar isso no meio do caminho, ok? Gálatas 5, 13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para os prazeres carnais. Meu Deus, olha para mim que eu vou ler de novo. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Diga aleluia. Nós somos chamados à liberdade, glória a Deus, Senhor. Então, não abusem da liberdade como pretexto para os prazeres da carne. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade, porque toda a lei se encerra num só pretexto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis
por vos destruirdes uns aos outros. Digo, pois, continua São Paulo aos Gálatas, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são estas. E agora São Paulo ele vai começar com uma listinha nada agradável, mas ele vai dizer: atenção, as obras da carne são essa, versículo 19b: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúme, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras semelhantes. Dessas coisas eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticam não é reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, temperança. Contra essas coisas não há lei, pois os que são de Jesus ficaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Esta é para nós, bem forte, palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Queridos, o tema dessa pregação, como já foi dito, é adeus à carne. E agora eu quero começar com algumas perguntas para vocês, porque no fundo, como eu falei para vocês, existe sim algo que motiva tais atitudes nos cristãos ou nas pessoas, nos pagãos, enfim, hoje em dia. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que hoje, nessa terça-feira de carnaval, é um dia um tanto, acho que até propício para falar de carnalidade, para falar das coisas que não agradam a Deus nesse sentido. Porque é preciso que você pare para meditar. Nesses dias que se passaram do carnaval, nós sabemos muito bem o que acontece em eventos como esse. As pessoas fazem justamente aquilo que São Paulo aqui está condenando. As pessoas, ao invés de viverem a festa do Espírito, a festa do céu, elas vivem definitivamente tudo o contrário daquilo que o Senhor nos ensina. Mas o primeiro detalhe que eu quero chamar a sua atenção é que a sua vida, ela não é sua. Ou você pensa que você tem poder e controle sobre a sua vida? É óbvio que não. As pessoas, elas se enganam. Elas acham que são deuses de si próprios. Elas acreditam que elas têm o controle da vida na palma da mão, quanto isso é a maior e mais pura enganação do mundo. Só para vocês terem uma ideia, semana passada, o Vitor, irmão de comunidade, sem controle nenhum da própria vida, parece cômico, mas ele bateu a cara na porta de vidro aqui da nossa agência. Se nenhuma coisa que eu estou usando como exemplo, parece engraçado, mas foi trágico. O menino foi para o médico, fez tomografia e tudo, graças a Deus está tudo bem. Mas é só para que você entenda que nós não temos a capacidade de enxergar um vidro à nossa frente. A Bíblia diz assim, São Paulo, dizendo que o ser humano ele está nesse mundo como que as apalpadelas, sabe? Você não consegue mesmo saber aonde você está pisando.
O livro da sabedoria, no capítulo 9, diz que o homem, ele não consegue enxergar um palmo à frente da sua mão. Sabe o que isso significa? Que você não tem controle sobre você. Em que sentido? Você não tem controle sobre a sua vida. No sentido que eu estou dizendo é por isso que você não é dono de você. Ou você não sabia que você foi criado por Deus, para Deus? O Catecismo da Igreja Católica, definindo isso maravilhosamente, diz que o ser humano, ele foi criado por Deus para servir a Ele, amar a Ele e adorá-lo e conhecê-lo. Isso significa que nós fomos criados com um fim. Existe algo intrínseco na nossa vida que é um lugar aonde nós queremos chegar. Gente, as pessoas mais frustradas nos dias de hoje são as pessoas que vivem como se elas não fossem para nenhum lugar. Mas gente, o ser humano é tão inteligente para tantas coisas, e ele se esquece que ele é eterno. O ser humano, ele é eterno. Nós, querendo ou não, estamos caminhando para a eternidade. Você está sentado aqui, você está em casa, você está caminhando para um lugar que não tem fim. É burrice pensar que a nossa vida acaba quando a gente morre. Deus não seria tão superficial assim conosco, nos colocando nesse mundo para nascer, crescer, morrer e fim, acabou. Meu Deus do céu, aí sim a nossa vida não teria sentido. Aí sim nós não teríamos sido criados para Ele, mas teríamos sido criados somente para nascer, viver e morrer. Então isso significa que você está procurando algo. As pessoas que todos esses dias de carnaval buscaram e buscaram e buscaram, e vão buscar em todos os carnavais, como no do ano passado, e vão buscar no do ano que vem, vão buscar. No fundo, elas estão procurando dentro delas um lugar que elas não vão conseguir encontrar estando em um bloquinho. É aquilo que dizia Santo Agostinho. Eu retificando a minha fala, não estão procurando dentro delas, mas fora delas, nas coisas, nas pessoas, nos lugares. É o que dizia Santo Agostinho: Senhor, eu te procurava fora, mas o Senhor estava dentro de mim. Ele está dentro de você. O que você procura, você já tem. É o selo da eternidade. É por isso que nós precisamos fugir das obras da carne. É por isso que nós precisamos dizer adeus à carne. Adeus, acabou, não quero mais. Porque nós não fomos criados para isso. E o que acontece? Hoje em dia o ser humano super inteligente, ele usa a sua liberdade para na verdade abusar dela. O ser humano confunde liberdade com uma outra palavra que com certeza vocês já ouviram, que é a libertinagem. Mas no fundo, a carne é o menor dos problemas. Se cada um parasse para refletir sobre o sentido da sua própria existência, eles não viveriam coisas tão depravadas como essas que São Paulo cita no dia de hoje. Algumas coisas são até escandalosas, na verdade. São Paulo dizendo fornicação, orgias na Bíblia. Meu Deus, que absurdo! Mas muita gente ignora a bebedeira, a inveja, a discórdia. Pensa que Deus só reprova os pecados sexuais. Não. Deus nos quer por inteiro. Dizer adeus à carne é a tudo que a carne proporciona. E ela não só proporciona prazeres e momentos, mas ela também pode proporcionar negativamente discórdias, divisões, invejas e todas a lista que São Paulo falou. No fundo, irmãos, o que nós estamos procurando aqui nessa noite
é que talvez as pessoas que estão ainda, infelizmente, buscando nos bloquinhos de carnaval, nós estamos aqui buscando aquilo que elas ainda estão procurando. É óbvio que por isso nós não somos melhores, não. É sinal de que Deus ele tem muita misericórdia para comigo e com você. Talvez você que está aqui, você que está em casa, mais provável, você tenha vivido um carnaval de fato, bebendo e abraçando os prazeres da carne, abusando da tua própria liberdade, ou como disse São Paulo, usando como pretexto a liberdade para os prazeres carnais, como ele disse em Gálatas 5, que eu li para você. Mas Deus está te convidando a parar para pensar agora. E depois? E depois? Tá, hoje você perdeu a sua virgindade. E depois? Tá, mas agora você fumou o seu primeiro baseado. E depois? Não, mas agora eu tive a minha primeira relação homossexual. E depois? Ah não, mas eu tomei o meu primeiro porre. E depois? Ah não, mas eu fui no primeiro bloquinho com a Anitta. E depois? Ah não, mas eu fui no primeiro show ao vivo, eu vi o Luan Santana pertinho de mim. E depois? Ah não, Natan, mas agora eu comecei a namorar. E depois? E depois? Você não está procurando nada disso. Sabe o que você está procurando? Você está procurando aquele que te criou. Você está procurando a felicidade. Você não quer se deleitar nos prazeres da carne. No fundo você está procurando algo que está dentro de você. Gente, lembra que eu disse no início? Toda ação tem uma motivação. No fundo, as pessoas que viveram experiências nesses dias, na verdade, elas estavam procurando uma outra coisa que não estava lá. É por isso que depois de momentos como esse vem a frustração, o sentimento de que eu fui usado, de que eu fui usada, de que eu fui somente um objeto, de que não valeu aquilo que eu fiz, de que mesmo depois de ter feito e acontecido, as pessoas ainda não me dão o valor que eu esperava. Eu não recebi a mensagem que eu deveria ter recebido. Era verdade. É verdade. As pessoas estão buscando, na verdade, a felicidade. Eu tenho dito onde eu vou, né? Eu tenho dito assim, ó. Sabe quando você está com o celular na mão? Sabe quando você está assim, ó? Vou abrir aqui. Sabe quando você está com o celular na mão? Aí você está meio sem o que fazer. Aí você abre os Reels. Aí você começa a fazer assim, ó. Deixa eu achar o mais legal. Não, esse aqui não gostei. E você vai passando. E aqui tem um monte de coisa. Sabe o que você está procurando? Sabe o que você está procurando? Você está procurando ser feliz. Você não está procurando o vídeo mais legal. Você está procurando a felicidade. Você não está ali no scrolling. Você não está ali na rolagem à toa. Não. Você está procurando ser feliz. Tem gente que está agora me assistindo com o celular na mão. Para! Você quer ser feliz, filha? Você quer ser feliz? O que você está procurando não está aí. O que você está procurando está dentro de você. Eu vou aplaudir, foi muito bom. Você está procurando ser feliz, cara. Nós temos dois grandes idiotas na história. Um chamado Nietzsche e o outro Sigmund Freud. Quem já ouviu falar dos dois, levanta a mão. Você já ouviu falar dos dois? Escreve aí. Alguns acham eles super inteligentes. Eu vou agora colocar eles no bolso. Com outro pensador, é claro que eu não... Quem sou eu, né, na fila do pão? Nietzsche, ele diz assim, que a felicidade do homem está no poder. Diga aleluia. Ele diz assim, não, o ser humano ele encontra o sentido quando ele encontra sob suas mãos o poder. E ele linka o poder a dinheiro, a status,
a cargos e por aí vai. Freud não. Freud dizia que a realização do homem e da mulher está na realização do ato sexual. Para ele, gozar, e isso em todos os sentidos, literalmente, era a máxima felicidade do homem. Atingir o clímax, mais conhecido como orgasmo. Para ele ali estava a realização do homem. Aí tem um outro pensador, Viktor Frankl. Ele dizia: eu conheço pessoas, conheço, escrevendo sobre os três, um autor, um padre, chamado Alfred Sainz. Ele diz assim, um padre argentino, ele diz que eu conheço pessoas que têm poder, e que chegam no auge do poder, têm dinheiro, tudo, mas não são felizes. Você já viu pessoas assim? Por que uma Amy Winehouse, né? Eu não sei como pronuncia o nome dela direito. Por que uma mulher como essa morre de overdose? Por que tantos artistas na história que chegaram no auge da carreira e tentaram suicídio? Pesquisa, artistas que tentaram suicídio, você vai encontrar um monte. Escrevendo Alfred Sainz sobre os três, diz: eu também encontrei pessoas com alto grau de prazer sexual, mas que não eram felizes. É só você pesquisar o índice do suicídio de atrizes pornográficas e de atores pornôs. E ele comentando, ele diz, Viktor Frankl fala que, de fato, a realização do homem não está no poder e nem no prazer, mas está em encontrar o sentido da vida. E quem é o sentido da vida, igreja? Aquilo que, ecumenicamente falando, Viktor Frankl chama de sentido da vida, eu chamo de Jesus de Nazaré, porque Ele é o único que pode dar a você a felicidade que você tem procurado no mundo, no bloquinho, na bebida, no sexo, nas drogas. Ele é o único que pode dar a você a plena realização daquilo que você está buscando. Ei, querido, você acha que Ele não viu? Eu vejo pessoas deitadas na cama, esmurrando o travesseiro, chorando, dizendo: eu não aguento mais. Você está procurando algo que está dentro, então grita, Ele virá. Gente, eu estou todo arrepiado, meu Deus, Ele está aqui. Está também? Aleluia. É nós aqui, entendeu? Aplaude Jesus nessa noite. Glória a Deus. Por isso, igreja, não useis mais como pretexto a vossa liberdade em busca dos prazeres carnais. Por quê? Porque os prazeres da carne, no final, são fonte de frustração. O cara tem tudo, tem dinheiro, tem poder, tem status, tem seguidores, tudo. É frustrado, por quê? Porque ainda não encontrou o sentido da vida. O cara tem sexo, o cara tem as mulheres que ele quer, ele fica com quem ele quiser, ele é o top das galáxias. Até eu ficava com o cara, mano, tipo assim, mas ele é frustrado. Por quê? Porque ele ainda não encontrou o sentido da vida. Isso é retórica, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu sou casado. Pelo amor de Deus. Fala para quem está do seu lado, leva a sério o pregador em nome de Jesus. Porque falta o sentido da vida. Até guardei aqui a minha cola. Espera aí. Meu Deus, igreja. Abra comigo aí 1 Pedro, capítulo 2, versículo. Não precisa abrir não, senão vai demorar muito. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16 diz assim: irmãos, Pedro dizendo, primeiro Papa, dizendo: irmãos, comportai-vos como homens livres. Diga aleluia. Vocês estão ridículos hoje, eu vou de novo. Irmãos, comportai-vos como homens livres. Diga aleluia. Escreve aleluia nos comentários, em caps lock, caixa alta, com 3 exclamação. Tá bom? Em nome de Jesus. Comportai-vos como homens livres e não
a maneira dos que tomam a liberdade como um véu para encobrir a sua malícia, mas vivam como servos de Deus. As pessoas dizem que o pretexto da liberdade é o porquê delas fazerem o que elas fazem. Só que na verdade isso é uma máscara. No fundo, porque existe uma coisa dentro do ser humano, não dá para aprofundar, mas chama-se consciência moral. Consciência moral. Por mais depravado, tá, que o cara seja, ou a mulher, no fundo ela sabe que tem alguma coisa errada. O Padre Paulo, ele tem um curso que ele conta a conversão de um homossexual. E eu me lembrei muito de vocês, da gente rezando aqui aquela oração, sabe, bem, não consigo explicar, né? Mas ele conta a conversão de um rapaz assim. Um final de semana, depois de ter vivido tudo aquilo que aquele cara podia viver, ele que era casado, aspas, com outro homem, ele, num domingo de manhã, ele acordou, sentou na cama, frustrado. E o Padre Paulo conta, isso é uma história real, narrada pelo próprio autor da história, né, óbvio, que naquele dia ele sentou na cama, e ele conta que era um domingo de manhã, frustrado. Ele levantou, abriu a janela, e sentou de novo na cama, e disse assim: Deus, se o Senhor existe mesmo, fala comigo agora. E ele conta que naquele momento entrou um vento pela janela. E naquele momento que entrou um vento pela janela, ele sentado na cama, ele falou assim para ele mesmo: agora eu sei. Repito, engasguei. Ele falou assim: agora eu sei. Sabe quando você pede algo para Deus, ele falou: Senhor, se o Senhor existe agora, fala comigo. E naquele momento entrou um vento pela janela, e a pergunta que ele fez, ele já sabia a resposta. Naquele mesmo dia ele tomou resolução, procurou uma igreja, encontrou um bom padre que o catequizou, atendeu a confissão dele, ele mudou de vida e hoje é um grande católico. Eu não me lembro o nome dele, para quem quiser saber o nome, tudo certinho, a fonte, tudo, procura o curso do Padre Paulo sobre os males da pornografia e da masturbação. É a última aula, se eu não estou enganado. O que você está procurando? Diga adeus à carne, cara. Você não quer se deliciar naqueles videozinhos que não te levam a nada. Você não está procurando o vídeo mais prazeroso. Você está procurando ser feliz. Você está procurando ser feliz. E olha que coisa linda. Será que você se esqueceu do seu valor? Eu vou fazer uma comparação, ela pode ser um pouco exagerada, mas eu vou fazê-la. E você vai me responder com sinceridade. Pode ser? Pergunta para quem está do seu lado: está preparado para a comparação? Sincero. Da ceia, no momento do mistério da cruz, o padre ele recebe a patena, é aquele formato de um pratinho, sabe? Do cálice é onde vai o vinho, a patena é onde vai o pão, a hóstia magna, a que o padre levanta. Se um dia, aqui no galpão, a gente for fazer um café da tarde, e não tiver copo suficiente, normalmente é o que acontece aqui, inclusive, eu posso ir na sacristia, pegar o cálice e usar para tomar café da tarde? Eu posso pegar a patena, utilizar como um prato para servir? Jamais. Por quê?
Porque aquilo que é consagrado ao Senhor é do... Ei, querido, você é uma alfaia preciosa de Deus. Você é uma âmbula viva. Você é um sacrário. Você não é um cálice, você é um sacrário vivo. No cálice, Jesus fica por alguns minutos, mas Ele disse assim: eu vou para o Pai e vou mandar o Espírito vir fazer em você a minha morada. No cálice Ele fica por 1 ou 2 horas, em você Ele permanece. Então como é que você, que é cálice do Senhor, patena do Senhor, consagrada ao Senhor, como é que você se deixa ser utilizado lá fora para tantas e tantas coisas que não são da casa e do consagrado, do agrado do Senhor? Todas as pessoas que nesse carnaval foram utilizadas de maneiras mais degradantes possíveis. Vocês viram vídeos, não viram? Claro que viram. Claro que viram. Então, essas pessoas esqueceram o seu próprio valor. Pessoas assim, coisa que está dentro de nós, que a gente acha que está fora. Mas olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. A palavra pecado, ela significa errar. O pecado significa errar o alvo. Quando você peca, o que você quer na verdade é outro alvo, só que você está errando. Ficou claro? Você está buscando uma coisa e atingindo outro lugar. Eu não sei você, mas quando eu olho para a vida dos santos, eu estudo bastante sobre eles, e eu percebo quanto que, particularmente, eu ainda sou falho. Eu não sei se acontece com você, mas todos os dias quando eu acordo, eu tenho um objetivo na minha vida: eu quero ser santo. Mas é triste chegar ao final do dia e dizer assim para mim mesmo: quanto motivo para me frustrar. Acontece com mais alguém também? Só comigo? Acho que não, né? Mas que bom que o Senhor, Ele nunca desiste de nós. O Papa Francisco, ele diz assim, que Deus, Ele não se cansa de nos perdoar. Somos nós que cansamos de pedir perdão a Deus. Não se canse de pedir perdão a Deus, por pior que tenha sido o seu pecado contra a carne, por pior que tenha sido as suas escolhas erradas, não importa. Mas não tenha medo, não tenha vergonha de pedir perdão a Deus. Nós estamos amanhã entrando na quaresma, quarta-feira de cinzas. A igreja nos convidando a lembrar que nós somos pó, e ao pó nós vamos voltar. Então, se ao pó nós vamos voltar, igreja, que ao menos nós gastemos a nossa vida inteira para procurar esse Senhor que mora dentro de nós. Olha, não se canse de buscar santidade. Eu encontrei muitas pessoas ao longo da história. Eu me converti, eu era novo, eu era menino. Eu já me converti tem 13 anos. E a maioria das pessoas que eu vi indo embora foi porque desistiram de si mesmas. Não desista de você. Você que está em casa, em nome de Jesus, olha para mim. Não desiste de você mesmo. Não desespera da misericórdia de Deus, achando que Ele não vai te perdoar. Não desista da misericórdia de Deus, achando que o seu pecado, ele é grande demais, que você não merece. Que você agora no carnaval, você fez tudo que não devia, e agora você está voltando com a cara lavada. Não importa. Não importa. Ele não está preocupado com essas coisas. Ele quer que você retorne para Ele, volte para Ele.
Eu me lembro como se fosse hoje, o dia que o Senhor me chamou. Ele apareceu para mim. Apareceu para mim. Para mim não foi um vento no domingo de manhã, dentro de um quarto. Não, eu vi o Senhor. Aquilo que Paulo dizia aos Coríntios, eu vi a Deus. Eu vi também. E ele disse para mim, de fato, eu choro pelo teu pecado, mas eu amo você. Ele chora pelo teu pecado, isso é um fato, mas Ele ama você. Então diga hoje adeus à carne. Não porque ela vai te levar ao inferno, porque de fato, fornicação, bebedeira, tá ouvindo, ô cachaceiro, pinguço? Deixa eu te xingar um pouquinho também. Não larga a mão desses amigos que só te levam para encher para torar o coco de corote. A moda agora é se reunir para fazer drink top, né? Que fica lá no Instagram. Tá, cuidado. Os beberrões não entrarão no reino de Deus. E tantos outros pecados. E tantos. Tá certo. Mas acredite que tudo isso, de fato, leva ao inferno. Mas você não pode servir a Deus somente por medo de ir ao inferno, mas tem que ser porque você ama a Ele. Eu quero terminar dizendo uma coisa. Santa Teresa de Ávila diz uma frase assim: Senhor, eu prefiro morrer. Esqueci a frase, não tem problema, eu vou contar a história que vai ser mais eficaz. As pessoas que querem vencer o combate espiritual contra o pecado, às vezes a motivação delas é só não ir ao inferno. Mas o que vai te fazer alcançar a santidade que você procura, não é deixar de pecar por medo de ir ao inferno, mas é deixar de pecar por medo de perder a Deus. Quando você virar a chave, quando você mudar o propósito, não ser só por medo, mas por amor, aí as coisas vão acontecer. Aí sim, adeus à carne. Aí sim, adeus às obras da carne. O Senhor nos ama, igreja. Amém.